A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Para mim é sempre motivo de alegria estar com vocês aqui. E nesse vídeo eu quero falar sobre a crença judaica, a crença dos judeus, né? E a crença da igreja. A crença da igreja, ela foi adulterada. E eu vou falar nesse vídeo exatamente sobre isso. Eu sei que vai entrar pessoa nesse vídeo aqui para desconcordar com o que eu estou falando. Mas eu não estou preocupado. Eu vou procurar aqui mostrar todas as referências bíblicas daquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Tá bom, meus irmãos? E os meus irmãos e irmãs que estão comigo no clamor da meia-noite, aproveita a caneta para anotar as referências que eu vou mostrar aqui, viu? Então veja. Deus de Israel. A expressão é gloriosa, né? O Deus de Israel. Quando você pega a sua Bíblia, em Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Bíblia é muito clara, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui é uma linguagem bíblica diretamente para os judeus, para a nação de Israel. De onde vem a salvação? Quando você pega a sua Bíblia em João 17, versículo 3, disse Jesus, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que a vida eterna está em conhecer Deus como único. É aqui aonde a massa trinitariana se encontra fora do plano. Ora, se a vida eterna está em conhecer Deus como único, eu não tenho nenhuma curiosidade de conhecer Deus como trino, porque eu já sei que é uma heresia. Porque a vida eterna está em conhecer Deus como único. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava como homem, sendo ele Deus, mas ele estava como homem. Ele estava como um discípulo, aliás, como um profeta, como sacerdote. Ele estava como pregador da palavra. Mas quando você pega 1 João 5 e versículo 20, em concordância com Jeremias 10 e 10, João o evangelista declarou o seguinte, Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o único Deus verdadeiro e a vida eterna é Jesus Cristo. E talvez você diga, pastor, mas por que Jesus não disse? Porque ele estava como homem. Filipenses 2, versículos 6 e 7, fala que nessa condição de homem ele não teve por usurpação ser igual. Sendo ele Deus, se achou na condição de homem, de servo. Então é nessa condição que Jesus está falando, que a vida eterna está em conhecer Deus como único. Mas João está dizendo que esse único Deus, que esse Deus verdadeiro e a vida eterna, é Jesus Cristo. Então é aqui que eu vou entrar com você, meu irmão, minha irmã. Caneta. Quando você pega a sua Bíblia, em Ezequiel 44, versículo 2, olha o que diz aí a sua Bíblia. O Deus de Israel entrou pela porta. Essa porta estará fechada, porque o Deus de Israel entrou por ela e ninguém mais passará por ela, porque o Deus de Israel entrou por ela. Que porta é essa? Talvez seja uma pergunta. Pastor Eliezer, que porta é essa que o Deus de Israel entrou por ela e ninguém mais passará por ela? Vamos ver que porta é essa, tá bom? Então, canetinha. Quando você pega a sua Bíblia, em Lucas 19
E você estuda do 41 ao 44, você vai encontrar essas palavras. Jesus, olhando para Jerusalém, ele começa a dizer o seguinte: ah, que vocês soubessem a quem a paz de vocês pertence. Pelo menos nesse dia de hoje, quando Deus veio para salvar. Jesus está dizendo que a nação de Israel estava completamente cega, não conseguia ver o Deus deles. Jesus está dizendo que o Deus deles é Ele que veio para salvar. Quando você vai para João capítulo 1, versículo 10 e 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Veio para os seus e os seus não quiseram. Pastor, mas você não mostrou ainda Jesus entrando pela porta de Ezequiel 44 e 2? Calma, é agora que eu vou mostrar. João 12, versículo 15, 14, 15 e 6. Jesus monta no jumento, ele está em Jerusalém, ele monta em cima de um jumentinho, e agora ele vai entrando em Jerusalém. Para entrar na cidade de Jerusalém, tinha um portão enorme. Era o único portão de entrada e saída. Todos que entravam em Jerusalém tinham que passar por aquele portão. Jesus agora entra por aquele portão, montado no jumento, e o povo gritando: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Os muçulmanos descobriram no Alcorão uma profecia de Maomé que dizia o seguinte: Cristo vem para saquear Israel. Então os muçulmanos, com muito medo, o que eles fizeram? Aquela porta, aquele portão por onde Jesus Cristo entrou, montado no jumento, os muçulmanos fecharam. Travaram com cimento, pedra, tijolo. Você pode buscar na internet ainda hoje, está lá. E colocaram bem na frente um cemitério, sabendo que o sacerdote israelita não passa por dentro do cemitério, então eles construíram um enorme bem na frente do portão, por onde Jesus passou. De forma que os muçulmanos, sem crer, sem entender, cumpriram Ezequiel 44, versículo 2. A porta estará fechada, ninguém mais passará por ela, porque o Deus de Israel passou por ela. Ora, igreja, quem passou pelaquele portão foi Jesus. Então Jesus é o Deus de Israel. João 1, versículo 11. Veio para os seus não quiseram. Então Jesus Cristo é o Deus de Israel. O único Deus aclamado pelos judeus. Mas os judeus não creram até os dias de hoje. Mas eu quero chamar aqui a atenção dos cristãos, dos crentes no Brasil e no mundo. Veja, Deus nunca foi trino. Essa palavra trino, ela foi criada na tentativa de destruir o monoteísmo judaico, a crença judaica. Roma sempre foi inimigo do judeu, do campo físico. Roma predominou sobre Israel quase 1000 anos. Depois que vinha a convenção de Constantino, entre aspas, eles continuam ainda contra os judeus. Como, pastor? Quando eles criaram a doutrina trinitária, procurou destruir o monoteísmo judaico. Agora eu quero que você estude comigo as Escrituras e veja. Quando você pega 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro disse assim, ó, Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Quando você estuda essa palavra, nosso Deus e Salvador, Pedro está dizendo que Jesus é o único Deus.
porque Pedro é judeu. E os judeus não têm uma crença trinitária e creem em um Deus. Quando você vai para o Êxodo 3, o capítulo, versículo 18, é a linguagem, olha, é a linguagem lá. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E já em 2 Pedro 1 e versículo 1, Pedro está dizendo que o Senhor nosso Deus é Jesus Cristo. Paulo também judeu, como eu disse para os irmãos, ele tem uma parte dele que é gentil, por parte do pai dele ele é gentil, mas por parte da mãe dele ele é judeu. Paulo tem duas nacionalidades dentro dele. Gentil por parte do pai e judeu por parte da mãe dele. Então esse Paulo, veja o que ele escreve. Romanos 13:30, disse Paulo, Deus é um só. Paulo está dizendo que só tem um Deus. Só que é interessante, quando você pega 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que esse único Deus se fez carne. Então esse único Deus, ou esse só Deus, um só Deus, citado pelo apóstolo Paulo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Quando você vai para Judas, capítulo 1, versículo 4, olha o que Judas escreveu aí. Judas diz que Jesus é o único Deus, único Senhor e único dominador. Único. Quando você vai para 1 João 5 e 19, em concordância com Jeremias 10:10, João disse que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, canetinha. Então veja, eles criaram a doutrina trinitária para destruir a crença judaica. Mas Jesus disse para a samaritana que a salvação vem dos judeus. E de acordo com o que eu já citei, João 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro. A vida eterna está em conhecer Deus como único e não como trino. É o que diz a Bíblia. Então, o que acontecerá com os trinitarianos? Com aqueles que têm essa crença distorcida do Evangelho? Bem, Deus é misericordioso. Deus pode se revelar para eles assim como se revelou para mim. E se revelou para você, meu irmão. O que compete a mim é orar pelos meus irmãos trinitarianos. Não estou aqui para criticá-lo, não, porque eu também fui trinitariano. Eu estudei para ser padre. Meu maior desejo era ser padre. Nunca derramei uma lágrima para ser pastor. Mas para ser padre, eu chorei muito para ser padre. Bem, a crença trinitária ela foi criada. O primeiro homem que deu ênfase a esse trinitarismo foi Tertuliano no ano 200 depois de Cristo. Ele foi colocado para fora da igreja. A igreja não aceitou tal contradição. Só que o povo foi enfraquecendo. No ano 325 vem a convenção de Constantino. E Constantino agora, ele coloca 3 deuses na igreja. O Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, e Maria, a terceira divindade. Então passaram a cultuar Maria. No ano 381 depois de Cristo, Atanásio, fervoroso católico, tirou Maria da posição que foi colocada por Constantino. Colocou Maria como mãe de Deus e no lugar de Maria ele colocou o Espírito Santo como terceira pessoa. Isso permanece até o dia de hoje nos registros papal. Então, a mensagem trinitária, ela não vem dos judeus.
Ela não vem de Paulo, Paulo é judeu, como eu já disse para os irmãos. Ela não vem de Pedro, Pedro é judeu. Não vem de João, João é judeu. Essa mensagem trinitária vem de Roma, vem do sistema romano. Eles criaram isso para destruir o monoteísmo judaico, a crença judaica em um Deus. Mas Deus misericordioso tem levantado no Brasil e no mundo muitos pastores com a crença judaica, a crença em um Deus. O único erro dos judeus foi ter rejeitado Jesus. Mas a Bíblia diz que os judeus rejeitaram Jesus porque eles foram endurecidos pelo próprio Deus, para que o gentio entrasse nesse plano de Deus. Quando concluir essa eleição de Deus entre o gentio, então essa salvação volta novamente para os judeus. Porque Deus não esqueceu os judeus. Você vai me ver aqui no clamor da meia-noite, toda noite, orando pelos judeus. É um dever meu. E é um dever seu. Orar pela paz de Israel. Prosperam todos aqueles que oram pela paz de Israel. Pastor, e o que nós vemos na Escritura? O batismo de Jesus, o batismo em água. O batismo em água de Mateus 28:19, todo mundo aqui já sabe. É um acréscimo. Mas eu vou explicar. E o Mateus 5, aliás, Mateus 3, versículo 15, 16 e 17, a voz no céu, o Espírito em forma de pombo e Jesus saindo das águas. Isso aqui para Atanásio foi um prato para ele determinar a trindade na Igreja Católica. Só que quando você estuda sobre aquela voz no céu, 1 João 5, versículo 20, fala que o Espírito Santo que dá testemunho é a verdade. Testemunho de quê? Aquela voz estava dando testemunho do seu filho. Então, as Escrituras estão dizendo que quem dá testemunho é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu testemunho. Então, aquela voz é o Espírito Santo. O Espírito em forma de pombo trata-se do mesmo Espírito, porque não há nenhuma dificuldade para Deus. Então, a voz é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ao mesmo tempo, descendo em forma de pomba. Jesus nas águas. Então, aqui, pastor, nós temos duas pessoas. Não, não temos duas pessoas. Por que não temos duas pessoas? Porque quando você pega a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 1, versículo 35, olha o anjo aí, falando para Maria. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será. Jesus não era Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus, o próprio Espírito. E onde está escrito isso, pastor? 2 Coríntios 3,17. Paulo diz que o Senhor, se referindo a Jesus, é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Só tem um Espírito com relação à divindade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Efésios 4, versículo 4. Um só Espírito opera tudo em todos. Um só corpo, um só Espírito. Só tem um Espírito com relação à divindade. E o Senhor, se referindo a Jesus, é o Espírito. Então Jesus é Deus em carne. Ele foi chamado de Filho a partir do momento em que ele foi gerado para esse mundo. É o que o anjo está dizendo. Lucas 1, 35. O santo que de ti há de nascer será chamado. Por que será? Porque não era. Jesus é o próprio Deus. Deus não tem pai, Deus não tem princípio. Deus é Espírito, o Espírito não foi gerado. Então, ele é chamado de Filho a partir do momento em que ele é entronizado nesse mundo, que ele entra nesse mundo. Que é chamado de Filho. Então, veja. Isaías 9,6, esse mesmo Filho é tratado de Deus e é tratado de Pai. O Filho se nos deu, esse mesmo Filho é Deus forte, esse mesmo Deus forte é Pai. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, só tem um Deus Pai. Efésios 4, 6, só tem um Deus Pai. 1 Pedro 1, versículo 2, só tem um Deus Pai. Se Jesus já foi apresentado como Deus e como Pai,
como Deus Pai, então a Bíblia está se referindo a ele. Jesus em sua divindade, ele é o Deus Pai. Jesus em sua humanidade, ele é tratado agora de filho de Deus, como homem. Filipenses 6 e 7, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, mas tomou a forma de servo. Então é nessa condição de homem, de servo, que ele trata o Espírito Santo de Pai. Então veja, mas quando se perguntar, Senhor, mostra para nós o Pai, nos basta. João 14, versículo 8. Jesus disse, há tanto tempo estou com vocês, não me conhece? Quando você pega João 14, versículo 7, Jesus disse, se vocês me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo que ele é o Pai. Quando você vai para Lucas 13, 24 e 25, Jesus é apresentado como pai de família. Quando você vai para 2 Coríntios 6, versículo 18, Jesus é o nosso Pai. E nós somos para ele filhos e filhas. Quando você vai para 2 Tessalonicenses 2,16, Paulo diz que o próprio Jesus é o nosso Deus Pai. Quando você vai para João 14, versículo 18, Jesus diz, não vou deixar vocês órfãos, virei para vós. Jesus está dizendo que ele é o nosso Pai e que voltaria para nós. Então, a mensagem trinitária, ela está completamente fora das Escrituras. Os defensores defendem essa tese apenas com uma visão distorcida da verdade. No momento que você adere à crença trinitária, você coloca o único Deus de Israel como segunda pessoa. Então você entra na fileira dos hereges. Você entra, tem muitos crentes aqui trinitarianos que chamam os outros de herege. Cuidado. Quando você coloca Jesus como segunda pessoa, você entra na fileira dos hereges. Por quê? Jesus é o Deus de Israel. O Deus aclamado por Israel. Só que Israel foi endurecido para não ver Deus. Porque Deus, para cumprir o que ele falou através de Isaías, para nós, o gentio, que ele seria achado por um povo que não era povo. Somos nós, o gentio. Então, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que você coloca Jesus como segunda pessoa, você está tirando Deus de sua primazia. João 1,30, João diz que é de Jesus a primazia porque ele é primeiro. Ele é Deus. Colossenses 1,18, Paulo diz que Jesus em tudo tem a preeminência, ele é primeiro em tudo, nunca foi segunda pessoa. E o Apocalipse 1,17, Jesus diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. 22 do Apocalipse, em versículo 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Jesus Cristo é Deus, Deus de Israel, o Deus da igreja. Quando você coloca um Deus perto de outro Deus, esse Deus deixou de ser Deus. Ele passa agora a ser deuses. Então a mensagem trinitariana é uma mensagem pagã. Quem prega a Trindade está pregando deuses. Está tudo errado, igreja. Os pastores, me desculpem. Tenho muitos amigos pastores. Mas é importante vocês ouvirem isto, vocês estudarem isto um pouquinho. Chega, igreja, chega, só tem um Deus. Imagine você chegar no céu, eu não vou nem dizer o céu, no juízo final, no 20 do Apocalipse, do 11 ao 15, quando toda a humanidade, de acordo com Filipenses 2, versículo 10 e 11, toda a humanidade de joelho, os habitantes do céu, da terra e debaixo da terra, de joelho, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória da sua divindade. Deus Pai, quer dizer divino, para a glória da sua divindade. E você começar a olhar para Jesus e procurar outro Deus, e ver apenas um trono, com um sentado sobre ele, você não tem ideia do desespero das pessoas que foram enganadas pela doutrina trinitária.
Você não tem ideia do clamor, do desespero das pessoas. Os habitantes do céu de joelho, os habitantes da terra de joelho e os habitantes debaixo da terra também de joelho. Todos de joelho. Toda língua confessando que Jesus é Senhor. Olha, Senhor na Bíblia quer dizer Deus, foi o que eu já mostrei. Senhor na Bíblia quer dizer Deus. 1 Reis 18:39, só o Senhor é Deus. Senhor na Bíblia quer dizer Pai. Isaías 64:8, o Senhor é o nosso Pai. E Senhor na Bíblia quer dizer Deus. Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Senhor quer dizer Deus, Senhor quer dizer Pai. Senhor está se referindo ao Espírito. 2 Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. Então, esse Espírito que é o Senhor, ele é Deus e ele é Pai. Então, Jesus está sentado no trono. Ó, o próprio Deus Pai sentado no trono. Eu venci e sentei no trono com meu Pai. Jesus está falando que ele é Deus, mas na condição de homem, ele lutou com Satanás na terra como ser humano, ele venceu o diabo como ser humano, mas sentou no trono como Deus. Sentou com meu Pai. O meu Pai, citado por Jesus, é o seu próprio Espírito. De acordo com 1 Pedro 1, versículo 11, o Espírito de Cristo estava nos profetas. Ora, quem estava nos profetas era o Espírito Santo. Atos 28, versículo 25. Pois é, o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então, o Pai a quem ele se reporta é o seu próprio Espírito. Mateus 1,18 mostra que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Está falando do corpo, do tabernáculo. Então, toda a humanidade vai estar lá olhando para Jesus. E a mente de cada um está a 1000 por hora, os que foram enganados na terra. Satanás engana todo mundo. 12:9 do Apocalipse. Engana todo mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que Satanás é o Deus desse século e cegou a mente dos incrédulos. O incrédulo com a mente cega não consegue ver nada do que eu estou falando aqui. Não consegue entender nada do que eu estou dizendo aqui. Mas eu preciso pregar para a sua salvação. Então, Jesus nunca foi segunda pessoa e o Espírito Santo nunca foi terceira pessoa. 2 Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. Paulo está dizendo que o próprio Senhor Jesus é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse é o primeiro vídeo que eu já estou colocando nesse canal, com esse ensinamento. E de acordo com a petição dos irmãos, das irmãs, eu vou gravar diversos vídeos aqui, respondendo pergunta, tá bom? Então fica aqui meu abraço a todos, na paz do Senhor Jesus. Anote as referências que eu dei aqui, estude a Bíblia e tenha uma crença sadia. Crença em um único Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, e até o próximo vídeo. Divulgue com o máximo que você puder. Se inscreva no canal, tá bom? E entre no clamor da meia-noite para orar mais nós. A paz do Senhor Jesus.